A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida está de volta ao seu lar. E eu quero dar graças a Deus pela sua vida, pelo seu apoio, pela sua participação, pelo seu encorajamento, para que este programa alcance toda a extensão da nação brasileira e chegue aos lares, abençoando o nosso povo. Hoje nós vamos tratar de um tema absolutamente importante: tão grande salvação. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito importante para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos aqui o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu fiz questão de fazer essa entrevista porque não tive a oportunidade de fazer no dia, né? Mas gostaria de ter feito no dia lá em Vitória do Espírito Santo, quando o senhor completou 30 anos de ordenação ministerial. Primeiro eu quero, em nome dos ouvintes do Verdade e Vida, louvar a Deus pela sua vida e que Deus continue abençoando. O tema da mensagem de hoje é tão grande salvação. E eu gostaria de saber, reverendo, como essa tão grande salvação chegou à sua vida. Muito obrigado, Daniel, pelo seu carinho. Muito obrigado pelo carinho de todos aqueles que nos assistem neste momento. Esta grande salvação, Daniel, aconteceu na minha vida, primeiro porque, pela graça de Deus, eu já nasci num lar evangélico. Eu recebi essa instrução preciosa desde a minha infância. Mas o meu novo nascimento, a minha conversão, se deu na minha adolescência. Curiosamente, eu estava sozinho, numa casa de um amigo, ouvindo uma música, quando o Espírito de Deus segredou o meu coração, trazendo à minha memória a verdade da palavra de Deus, que eu conhecia, que eu lia, e de repente veio o seguinte sentimento: o que você está fazendo ouvindo esta música, que traz ao seu coração coisas tão esquisitas e estranhas, contrárias ao que Deus ensina na sua palavra? Isso não satisfaz sua alma. E neste momento houve uma alegria, um gozo, uma convicção, uma paz que inundou minha alma. E naquele momento, sozinho, eu disse: Jesus, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. E a partir daquele dia houve uma grande alegria na minha alma, uma certeza inabalável no meu coração de que eu me tornara filho de Deus, membro da família de Deus. Reverendo, o amigo telespectador possa estar dizendo agora para si mesmo: é possível alguém ter certeza da salvação? Eu já vi alguém dizer isso é muita presunção dos crentes, dizerem que tem certeza da salvação. É possível alguém ter certeza da salvação? Absolutamente, Daniel. E eu quero dizer para você que esta certeza não é presunção, é um ato de humildade. Porque ter certeza da salvação é você confiar que o que Deus diz é verdade. E foi o Senhor Jesus quem disse: quem crê tem a vida eterna. Não terá, não teve, tem. Quem está dizendo isso tem competência para garantir o que promete. É o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo disse que Ele dá às suas ovelhas a vida eterna. Ninguém as arrebatará da sua mão. Então essa certeza não é baseado nos nossos méritos, naquilo que nós fazemos ou somos, mas baseado na promessa do Deus que não pode falhar. Então, não só é possível ter a certeza da vida eterna, mas a Bíblia nos ordena a fazer isso. Paulo diz para Timóteo: toma posse da vida eterna. Reverendo, a pessoa pode estar dizendo agora, certo, já que não é presunção, é possível, mas como eu posso chegar a ter essa certeza? O que é que eu posso fazer para que essa tão grande salvação seja uma realidade presente na minha vida? Muito obrigado, Daniel, por esta pergunta tão importante. Tem dois aspectos aqui. Primeiro, é uma questão de crer que a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus diz que eu posso ter essa certeza, então eu preciso me apropriar intelectualmente, conceitualmente desta verdade. Agora, há um risco aqui. Há pessoas que dizem ter uma certeza,
quando não tiveram ainda a experiência de novo nascimento. Por exemplo, Jesus termina o Sermão do Monte dizendo que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome? Porventura não fizemos milagres em Teu nome? Porventura não expelimos demônios em Teu nome? E Jesus vai dizer no último dia: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Essa certeza precisa corresponder com a experiência genuína e verdadeira da conversão, do novo nascimento. Então, se você entregou o seu coração para Jesus, se você crê que Ele é o Filho de Deus, o seu Salvador, que morreu em seu lugar, e você teve essa experiência de ser uma nova criatura em Jesus, então você pode e deve ter esta certeza da sua salvação. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, a pergunta que não quer calar. O crente pode perder a sua salvação? Daniel, o que a Bíblia nos ensina é que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma pessoa que foi eleita por Deus na eternidade, que foi chamada com santa vocação, que foi regenerada, que nasceu de novo, que se tornou nova criatura, que foi justificada por Deus, cujo nome está escrito no livro da vida, selada com o Espírito Santo da promessa, essa pessoa jamais pode perder a salvação. Alguém pode dizer: mas eu conheço alguém que saiu da igreja e morreu no pecado. A Bíblia diz o seguinte: saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido. Aqueles que são verdadeiramente salvos jamais podem perder a salvação. Salvação é eterna, salvação não se perde. É uma dádiva de Deus e a garantia dela é dada pelo próprio Deus. Reverendo, muito obrigado. É um privilégio, Daniel. E que Deus continue lhe abençoando e que tenhamos outros 30 anos. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Servindo a Deus. Amém. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração também, com o título Tão Grande Salvação.
Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa de hoje vai tratar de um assunto que é essencial, que é vital, que é urgente, que é absolutamente importante para a sua vida. Vamos conversar sobre salvação, sobre a tão grande salvação. E vamos olhar isso à luz do texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, que Lutero chegou a dizer que era a miniatura da própria Bíblia. Foi Jesus Cristo quem disse essas palavras a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você que você tem um problema que não é apenas terreno, temporal, superficial, mas é um problema essencial. Todos nós temos esse problema. Se Deus percebesse que o seu problema fosse um problema apenas emocional, psicológico, Deus teria enviado ao mundo um psicólogo. Se o seu problema fosse apenas econômico, Deus teria enviado ao mundo um economista. Se o seu problema fosse apenas um problema de ordem social, Deus teria enviado ao mundo um sociólogo. Mas o seu e o meu problema é um problema espiritual, é o pecado. Por isso Deus enviou ao mundo o seu Filho como nosso Redentor. E Ele veio para nos trazer salvação, para salvar-nos do pecado. E hoje eu quero apresentar a você, à luz de João 3,16, esta tão grande salvação. A salvação é grande, primeiro, por causa da sua procedência, porque Deus amou. O Criador do universo, o Senhor dos céus e da terra, o Deus eterno, colocou o seu coração em você e amou a você desde a fundação do mundo. Deus não amou a você por causa dos seus méritos. Deus amou a você apesar dos seus deméritos. A causa do amor de Deus por você não está em você, não está em mim. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Deus amou você e a mim de forma incondicional, porque Ele nos amou desde toda a eternidade. Amou-nos apesar de sermos fracos, ímpios, pecadores e seus inimigos. Segundo lugar, esta salvação é grande por causa não apenas da sua procedência, mas também por causa do seu alcance. Porque Deus amou o mundo. E o mundo aqui são as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as etnias, de todos os estratos sociais, de todos os segmentos religiosos. Esse mundo aqui extrapola a fronteira geográfica, cultural, filosófica, ideológica, religiosa. Deus ama a todos indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pobre, Deus ama o rico, Deus ama o doutor, Deus ama o analfabeto, Deus ama o homem do campo, Deus ama o homem da cidade, Deus ama o homem religioso e o não religioso. O amor de Deus não tem sua causa em nós, tem sua causa no seu próprio coração amoroso. A questão aqui não é que Deus tenha amado um mundo tão grande, mas é que Deus tem amado um mundo tão mau. Um mundo que é hostil e que é inimigo de Deus. Nós que nos rebelamos contra Deus, a despeito disso, Deus nos amou com amor eterno. Em terceiro lugar, essa salvação é tão grande, não apenas por causa da sua procedência e do seu alcance, mas também por causa da sua intensidade. O texto prossegue e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Note isso. Deus não amou o mundo de uma maneira pequena, limitada, mas Deus amou-nos ao ponto
de se dar por nós, de se sacrificar por nós. Este amor é intenso, este amor é eterno, este amor é sacrificial, este amor é perseverante. Este amor foi as últimas consequências. Deus não escreveu com letras de fogo nas nuvens que ama você. Deus provou o seu amor por você. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisto consiste o amor, diz o apóstolo João. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Esta é a grandeza, esta é a intensidade do amor de Deus por você. Mas em quarto lugar, este amor, ou esta salvação é tão grande, não apenas por causa da sua procedência, não apenas por causa do seu alcance, não apenas por causa da sua intensidade, mas em quarto lugar, esta salvação é tão grande por causa do seu sacrifício. O texto prossegue e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou você e não deu ouro e prata. Deus não amou você a ponto de dar a você as riquezas das entranhas da terra. Deus não amou a você a ponto de dar a você um anjo. Deus amou a você de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. E deu desde a eternidade. E deu para vir ao mundo, se esvaziar da sua glória, para entrar neste mundo e vestir pele humana. E aqui ser humilhado, ser cuspido, ser esbordoado, ser pregado na cruz. Deus nunca recuou neste amor a você. Este amor procede do coração de Deus desde a eternidade. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, porque esta decisão estava tomada e esse decreto já estava estabelecido lá nos refolhos da eternidade. E Deus jamais retrocedeu neste amor imenso, eterno, imutável, sacrificial, incondicional a você, nessa dádiva do seu próprio Filho. Mais ainda, em quinto lugar, esta salvação é tão grande por causa da sua oportunidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê. Note você que Deus providenciou esta salvação e oferece esta salvação, não àqueles que são religiosos, não àqueles que são sinceros, não àqueles que praticam boas obras, não àqueles que fazem penitências e sacrifícios. Diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. A condição única para você ser salvo, para você ter vida eterna, para você ir para o céu, para você ter o seu nome escrito no livro da vida, é que você creia em Jesus. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra porta, não há outra possibilidade de você ser salvo. É interessante que no imaginário popular as pessoas dizem assim: o que é importante é ter uma religião. O que é importante é ser sincero. O que é importante é ser uma pessoa honesta. É fazer por onde merecer a salvação. Embora essas ideias sejam tão simpáticas, elas não são verdadeiras. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao final é um caminho de morte. Deus não deixou dúvidas. Deus não deixou você confuso acerca da maneira e da forma de você ser salvo. Este assunto é muito importante, ele é vital, e você não pode estar enganado acerca dele. Então Deus deixou isso claro para você e para mim.
A única maneira de você ser salvo é crer em Jesus. Não é crer em Jesus e acrescentar a esta fé alguma coisa a mais. Não é crer em Jesus e em Pedro. Não é crer em Jesus e em Maria. Não é crer em Jesus e no pastor. Não é crer em Jesus e no padre. Não é crer em Jesus e na igreja. Não é crer em Jesus e na obra missionária deste ou daquele líder. É crer unicamente em Jesus. Ele é absolutamente suficiente para dar a você a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único mediador dado entre Deus e os homens, pelo qual possamos então chegar a Deus. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus. É preciso crer em Jesus. Mas talvez você possa perguntar o que é crer em Jesus. Crer em Jesus significa que você vai entender com a sua mente, você vai aceitar com o seu coração e você vai receber com a sua vontade esta verdade, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, que Jesus levou à cruz os seus pecados, que Ele morreu morte de cruz em seu lugar, que Ele recebeu em si mesmo a punição que os seus pecados merecem, que Ele morreu a sua morte no seu lugar, em seu favor, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. É você transferir a sua confiança em você mesmo, na sua religião, nas suas obras, nos seus méritos, única e exclusivamente para Jesus, e entender que quando Cristo morreu, Ele morreu em seu lugar, em seu favor, para dar a você perdão dos seus pecados e a vida eterna. Mas ainda, essa salvação é grande por causa do seu livramento. O texto prossegue e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Note isso, Jesus está alertando a você e a mim, acerca de um perigo enorme de perecer eternamente. E o que é perecer aqui? Não é apenas morrer fisicamente. Não é apenas, como alguns imaginam, ser extinto. Não. Jesus fala de uma condenação eterna, de trevas exteriores, de banimento para sempre da presença de Deus. Jesus fala de uma condenação eterna. Jesus fala de um fogo que não se apaga, de um bicho que jamais deixa de roer. Jesus fala de choro e ranger de dentes. Jesus fala de inferno, de condenação para sempre. Existe esta terrível possibilidade. Se você não crer em Jesus, a situação é irremediável. Aquele que não crê vai perecer. Cristo não morreu na cruz para que os incrédulos sejam salvos, para que aqueles que se rebelam contra a graça de Deus sejam salvos. Mas Cristo morreu na cruz para que todo que nele crê não pereça. Mas finalmente esse texto nos apresenta uma última mensagem bendita e gloriosa. É a oferta gratuita de Deus a você. O texto termina dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é vida eterna? Não é apenas uma vida que nunca vai acabar, porque aqueles que vão para o inferno também nunca vão cessar de existir no tormento. Vida eterna é mais do que uma vida que nunca vai acabar. É uma qualidade superlativa, excelente de vida, de santidade, de alegria, de pureza, de contentamento, que nunca vai terminar. Quando Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, quando não haverá mais dor, quando não haverá mais luto, quando não haverá mais tristeza, quando não haverá mais despedida, quando não haverá mais adeus, quando não haverá mais tropeço, quando não haverá mais cansaço, quando não haverá mais velhice, quando não haverá mais cortejo fúnebre, quando nós estaremos para Deus e com Deus para sempre, numa festa
no melhor lugar, com as melhores companhias, com as melhores iguarias, com as melhores roupas, com as melhores músicas, desfrutando das venturas celestes que Cristo preparou para nós, e nós haveremos de desfrutar para sempre e sempre e sempre. Você toma posse desta vida eterna aqui e agora. Esta vida eterna estará com você na sua infância, na sua juventude, na sua velhice, na hora da sua morte. E quando você ultrapassar os umbrais da morte, você estará de posse desta vida eterna para sempre e sempre e sempre. Esta é uma tão grande salvação. O que você vai fazer? Que escolha você vai ter? Hoje Deus propõe para você a vida e a morte. Hoje Deus propõe para você a salvação. Como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Eu quero orar em seu favor. E onde você está, você pode tomar esta decisão de colocar sua confiança em Jesus, de receber a Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. Hoje mesmo, pela fé, você pode tomar posse da vida eterna, ter o seu nome escrito no livro da vida, ser um filho de Deus, uma filha de Deus e desfrutar desta bem-aventurança eterna. Se você quer fazer esta decisão, onde você está, ore comigo neste momento. Dê graças a Deus pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo e por esta oferta bendita da salvação. Deus, obrigado por tão grande salvação. Aplica agora, Senhor, esta mensagem ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que haja salvação nesta casa, para que haja alegria no céu, para que haja festa na terra, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em João capítulo 3, versos 16, o reverendo Hernandes tratou da passagem chamada por Lutero de miniatura da Bíblia. Falou acerca da tão grande salvação providenciada por Deus. A salvação é grande pela sua procedência, porque Deus amou. A salvação é grande pela sua abrangência, o mundo. A salvação é grande pela sua intensidade, de tal maneira. A salvação é grande pela sua dádiva, que Deus deu o seu Filho unigênito. A salvação é grande pela sua facilidade, para que todo aquele que nele crê. A salvação é grande pelo seu livramento. Finalmente, a salvação é grande pela sua oferta, mas tem a vida eterna. Tão grande salvação. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode ligar para o nosso 0800 119 105 e adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação, para presentear um familiar ou amigo. Ou mesmo acessando o nosso site www.verdadevida.com.br e entrando na nossa loja virtual. E clicando ali na nossa loja virtual, você adquire essa mensagem ou qualquer uma das mais de 300 mensagens que aqui já foram lá. Também pelo nosso site. Você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer a sua doação diretamente na agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. E no Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para você com toda a sua família participarem da escola dominical, ali com classe para todas as idades, do culto matutino e à noite do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. A vitória sobre o medo. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.